palmarense, Dr. Emanuel Messias, que vai falar conosco hoje sobre os recursos do Fundef que estão sendo destinados aos municípios do Brasil, em particular aqui em Palmares. Dr. Emanuel, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Papo Aberto. Boa tarde, professor João Sobrinho, boa tarde a todos que estão e irão assistir esse vídeo. A gente agradece desde já a preocupação com essa causa que abraçamos há algum tempo e que nos preocupa e nos ocupa ao mesmo tempo, né, nessa luta por essa verba do Fundef. Doutor, qual a origem desse recurso e de onde é que vem a luta pela conquista desse recurso pela classe da educação? Inicialmente essa luta foi encampada pelos prefeitos em 2006, quando foi detectado que a Fazenda Nacional ela fazia o repasse do Fundeb na época, e esse repasse é feito de acordo com o valor médio anual por aluno, de cada município. E aí foi detectado que estava se passando um valor menor do que o que era devido. Então, os prefeitos do Brasil entraram com uma ação na Justiça Federal. Aqui muitas prefeituras foram representadas pela AMUP, mas algumas, a exemplo aqui de Palmares, mesmo entrou por conta própria, fez uma licitação contratando um escritório de advocacia e entraram com uma ação em 2006 contra a Fazenda Nacional, no sentido de buscar essa diferença. Então, de 2006 para cá, o processo foi tramitando, chegou na sua fase final e iniciado a execução desse processo, foi feito todo o cálculo e nós chegamos aí, Palmares é um valor na ordem de 23 milhões, retirando isso daí, evidentemente, a questão dos honorários contratuais que foram feitos, e também temos Catende, aqui na cidade próxima, onde também estamos nessa luta. Aqui nós representamos a assessoria jurídica do sindicato, do Cisempal, o Sindicato de Servidores Públicos de Palmares, e lá em Catende, como lá em Maraial, um grupo de professores que são do município, são ligados ao município de Palmares pela Secretaria de Educação, são sindicalizados, souberam dessa ação de Palmares e aí pediram para que a gente fizesse uma pesquisa com relação ao município de Catende e a gente fez a pesquisa, detectou também, descobriu o processo de Catende e aí um grupo de professores se reuniram, me contrataram para ir até a cidade de Catende para que a gente encampasse essa luta também lá em Catende, já que eles não tinham sindicato e não tinham um órgão representativo, e aí fizemos isso com o nosso escritório de advocacia e fomos até Catende, prestamos esclarecimentos e vínhamos acompanhando todo esse processo. Agora em julho, Catende, ano passado, melhor dizendo, foi inscrito no precatório, Catende e Maraial, porque aí também acabou a propaganda boca a boca, acabou chegando aos professores de Maraial, e aí também um grupo de professores de Maraial, lá tem um sindicato, mas uma outra parte que não era sindicalizada havia me chamado para lá, e aí a gente está nessa luta nessas três cidades aqui da Mata Sul, e Catende e Maraial foram inscritas no precatório. Palmares ainda não foi inscrito o precatório dela. E o que quer dizer essa inscrição no precatório? A inscrição no precatório é o seguinte, quando o processo chega na fase de execução da sentença, a gente chama de liquidação de sentença, onde faz o cálculo, determina-se qual é o valor, então ele vai ver o limite legal para que o governo possa pagar diretamente esse processo. Se ele ultrapassa esse limite legal, e como é verba de milhões, a gente sabe que ultrapassa, aí é preciso que ele vá para uma ordem de pagamento. E essa ordem de pagamento a gente chama de precatório, que segue uma ordem cronológica de acordo com a inscrição. Então, Catende e Maraial foram inscritas o ano passado
Então, depois da inscrição, o governo federal, né, que foi a parte vencida, ele tem 1 ano para pagar esse precatório. E aí em julho ele pagou Catende, Maraial e algumas outras cidades aqui na região, né, do estado de Pernambuco e no estado de Alagoas também. Algumas cidades receberam nessa mesma época, receberam esse montante, né, e a nossa luta é que a lei 9.424, se eu não me engano, de 96, né, é a lei que regulamenta o Fundeb, na época, hoje Fundef, né, que mudou de nome. O Fundef, hoje o Fundeb. Sim, isso mesmo, desculpa. O Fundef, hoje Fundeb, a lei ela estabelece que 60% de todo o valor destinado pelo Fundeb tem que ser direcionado à valorização do professor. E 40% vai para o gerenciamento da rede pública. O que acontece no Fundeb normal? O governo deposita mês a mês o Fundeb para que seja paga a remuneração dos professores, para que seja pago os gastos do ensino público no município. E ao final do ano, se sobrou algum dinheiro disso, é feita uma divisão, porque senão o dinheiro ele retorna para a Fazenda Nacional, para o Tesouro Nacional, e aí... Isso é o ano a ano, né? Como isso anualmente. Como já deveria acontecer. Essa questão, e a nossa luta é essa, a legislação é a mesma, só mudou a nomenclatura, a legislação é a mesma, e ela diz que 60% de todo o dinheiro oriundo do Fundeb deve ser aplicado na valorização do professor. O que acontece é que algumas prefeituras, no intuito de desobedecer a lei, querendo aplicar para outras coisas, saíram buscando a justiça também para poder gastar com outras coisas e acabaram espalhando nas cidades. Quando descobriram que tinha esse recurso, que tinha o recurso, que era de milhões, aí queria sanar outras despesas do município. Exatamente. Queria, inclusive, algumas prefeituras querem, inclusive, usar esse dinheiro para pagar débito de salário. Só que a gente vinha acompanhando esse processo há um bom tempo. E o que acontece? A Procuradoria Federal, os processos dessa região são aqui do TRF Quinta, da Quinta Região. Na Justiça Federal, alguns desses processos, o parecer da Procuradoria Federal era de que esse dinheiro tem que ser aplicado somente na educação. A sentença dos processos, de todos esses processos, eu trouxe inclusive o rol com o número desses processos dessas cidades, para que você também possa acompanhar essa notícia, né, porque a gente sabe que isso é um veículo muito importante de informação. Né, e as pessoas precisam dessa informação para poder ir buscar a luta. Eu conheço cidade que o servidor nem sabe que esse dinheiro já chegou lá e o dinheiro está lá na conta. E o prefeito está caladinho. Né? Porque tem interesse que essa decisão lá no STF saia no sentido de que ele possa desobedecer a lei. Eu sou professor, como o senhor sabe também, e a gente sabe também dessa briga da classe da educação, dos trabalhadores em educação, também com o governo do estado, que também vai ter esse mesmo processo. Que tem esse mesmo processo. Para fazer, a gente também não sabe ainda como é que vai acontecer. Mas, como o senhor tem acompanhado o município dos Palmares desde o início desse processo, qual é o entendimento do governo municipal aqui dos Palmares em relação a isso? Ele entende que deve usar o dinheiro em outras coisas, ou ele já tem disso dividido, bem dividido, 60% para o professor e 40% para a administração da educação? Aqui em Palmares nós tivemos, em algumas reuniões, nós tocamos no assunto, porque aqui em Palmares, como não foi inscrito no precatório, a gente tem uma dificuldade do andamento do processo. Né? Quer dizer, para liberar o pagamento tem que estar inscrito no precatório, que é o caso do Catende. Que é o caso de Catende, que já recebeu o dinheiro, já está na conta do Catende. Quer dizer, Palmares ainda não tem dinheiro disponível. Palmares não tem o dinheiro disponível. Então, isso é importante que fique claro, porque tem muita gente achando que o município já está com o dinheiro e não pagou ainda porque não quis. Hoje quando eu entrei nas redes sociais logo de manhã,
tinha assim, Catende já pagou o dinheiro. Eu acompanhei um blog, conversa de um blog aí de Catende, de uma pessoa de Catende, mas foi um blog aí de Catende que já estava sendo pago esse recurso. Isso foi uma conversa que saiu a Secretaria de Educação tem uma página, acredito que no Facebook, e lançou que ia se reunir com o prefeito na segunda-feira passada e que iria resolver o procedimento do pagamento. E hoje de manhã saiu essa conversa, mas como eu represento um grande grupo de professores, são mais de 160 professores que estão comigo nessa luta, né? Eu não digo que estão comigo, que eu estou com eles nessa luta. Que é grande, a gente entrou em contato e disse, não, nenhuma conversa saiu oficialmente, inclusive a rádio de Catende nos procurou. Mas tanto aqui quanto em Catende, e o senhor vê que o governo tem um entendimento próximo disso que o sindicato tem? Olha, aqui como eu ia dizendo, e a gente acabou, eu acabei indo para outro caminho, mas aqui a gente tocou no assunto em algumas reuniões e o que eu senti é que ele espera esse julgado do STF. Tanto é assim que, acho que ainda no período de campanha, teve uma reunião dele, candidato, né, do atual prefeito, enquanto candidato, em que foi perguntado isso e que ele disse, não, eu prefiro aguardar para ver o que o STF vai decidir, né, para poder parece fazer. Que já tem uma decisão do STF em relação a isso. Já tem uma decisão do STF em relação à aplicação toda desse dinheiro na educação. Então, isso aí já é pacífico. Tem que aplicar na educação, não pode mais desobedecer. E aqueles que desobedeceram antes dessa decisão são passíveis de uma punição pelo Tribunal de Contas, né, e pelo Ministério Público de buscar aí uma ação civil pública para responsabilizar algumas cidades. A gente tem conhecimento de algumas cidades que usaram esse dinheiro para pagar a despesa de saúde. Isso também pode gerar improbidade administrativa. Isso pode gerar improbidade administrativa e é inclusive um crime federal, porque essa é uma verba federal, né? E o processo, professor, se o senhor for ler a sentença, na própria sentença o juiz, não precisa nem o STF estar confirmando o que já está dito, né? Mas já que a lei brasileira permite essa infinidade de recursos e chegou a essa discussão ao STF, o próprio juiz originário da causa já diz, o dinheiro é da educação, acabou-se. Quando ele diz isso, ele diz que é para se remeter às disciplinas da lei 9.424, né, que estabelece como é feito esse procedimento. A gente sabe que 60% é para valorização e para remuneração, e isso tem sido inclusive um grande apoio do governo federal na educação municipal, né, porque consegue aí pagar quase que toda a folha, né, do servidor com esse dinheiro. Mas a gente tem um entendimento de que se a gente for aplicar exclusivamente na remuneração, a gente vai criar um problema futuro. Ou seja, se for usar esse dinheiro para reajustar isso pode ser economicamente inviável para o município. Né? Qual seria a saída para isso? A saída seria um rateio, porque esse dinheiro também não pode ficar lá na conta parado ao bel prazer do administrador, né? É claro que nessa verba específica ele não vai ter aquela obrigação de devolver em dezembro agora. Ninguém pode ficar tranquilo que esse dinheiro não vai ser devolvido em dezembro agora, como é o Fundeb normal. O dinheiro que não é utilizado até dezembro é devolvido para a Fazenda Nacional. Esse é uma verba que a gente chama, no meio jurídico, de uma verba indenizatória, porque foi um cálculo da época, né? E que é inclusive algo que a gente fundamenta o nosso pedido de rateio, que a gente fundamenta essa luta da gente, é que como os salários foram defasados naquela época, não é justo que ele agora dê esse reajuste, porque primeiro não vai cumprir até o fim, né? Que esse dinheiro vai acabar um dia.
Se ele der um reajuste desse, e quando esse dinheiro acabar, a prefeitura economicamente vai ter condições de pagar, vai ter dotação suficiente para pagar, ela não vai ter. Né? Então, o mais justo... O servidor pode até achar uma ideia boa, mas que pode se tornar um pesadelo quando passar não receber o recurso. Quando passar a folha atrasar. Né? Então, a folha atrasar porque não tem dinheiro suficiente para pagar a folha. A gente já viu esse filme aqui em Palmares e não foi muito bom. Mas vamos pensar na possibilidade do rateio, né? Quem teria direito a esse rateio? Quem trabalhou nesse período. Só reclamado. Os concursados que entraram depois desse período não têm direito. Depois desse período não tem direito. Inclusive é bom a gente dizer até o seguinte, a gente sabe que servidor público é todo aquele que trabalha no serviço público, independente do tipo de contrato. Então, o camarada que foi contratado nessa época, se ele recebeu pelo Fundeb 60, se ele exercia a função de professor, de diretor, mesmo com contrato, porque só diferencia o vínculo dele. Mas a fonte de recurso é a mesma. Então, ele vai ter esse dinheiro, direito a esse dinheiro na forma proporcional, evidentemente. É bom que se esclareça isso. Né? E aí, o contratado da época, o servidor efetivo que na época exercia a função de professor ou alguma função que está lá dentro daquele rol de funções que podem ser pagas pelo Fundeb 60, a gente chama assim Fundeb 60, né? Se ele tiver encaixado, a função que ele exerceu, tiver encaixado lá naquele rol, né, que é taxativo, ele vai ter direito. Acontece que a gente sabe que há uma certa dificuldade de comprovação disso, porque é preciso que o servidor comprove. Para o servidor efetivo é mais fácil, porque como a ficha dele, né, não se encerra, só quando se aposenta é transferida para a Previdência, é mais fácil de encontrar documentação, é mais fácil inclusive de comprovar que esse vínculo existia. Né? Vamos supor que Palmares entre aí o mais rápido possível nos precatórios aí. Veja só, Palmares ele tinha até julho desse ano para poder receber esse dinheiro o ano que vem. Até julho do ano que vem, Palmares tinha que ter sido inscrito em julho desse ano. Nós procuramos, eu acredito que em meados de março, abril, nós procuramos a Procuradoria da Prefeitura do município aqui. Fizemos esse pedido de que, como não é a Procuradoria quem patrocina essa causa, a gente chama no meio jurídico de patrocinador da causa o advogado, né, que representa o município. Quem representa o município é um escritório da capital, e a gente entrou em contato com a Procuradoria daqui do município para que ele pudesse intermediar essa questão, para que o escritório lá fizesse o pedido de inscrição do precatório. Eu não sei os motivos pelos quais não foi feito, ou se foi feito, o advogado não atendeu, né, porque não foi inscrito no precatório. Então a nossa esperança é que a partir de agora, até julho do ano que vem, a gente consiga essa inscrição, e a gente, enquanto sindicato... Aí no caso, esse recurso só vai estar disponível a partir de 2019. 2019. Então, Palmares, né, assim, isso é importante saber dessa informação, para as pessoas entenderem que o município ainda não detém, não está sob sua posse o recurso. Inclusive aqui a gente enfrenta alguns questionamentos dos servidores da educação, dizer, por que não bloqueia esse dinheiro? Eu não vou bloquear o que não existe ainda. A gente tem somente um parâmetro. O valor da época da condenação chegava a 23 milhões, mas tem que ser aplicado o juro. Né? Antes de inscrever no precatório, ele tem que ir para o setor de cálculo, tem que ser aplicado o juro para poder inscrever o valor no precatório, porque tem a correção. Então a gente nem sabe exatamente quanto vai ser esse valor depois de aplicado a correção. Se a gente olhar direitinho, esse atraso ele não está sendo de todo mal. Porque tem algumas questões que tem que ficar bem definidas em relação aos pagamentos.
E essa questão de 60%, 40%, o que é que o STF vai decidir sobre isso? Existe uma ação e que eu acredito que daqui para 2019 essas coisas vão estar todas resolvidas para poder fazer a utilização desse recurso. Tanto tem lobby, a gente vai chamar assim, mesmo porque o senhor é do meio político, sabe que tem isso, né? Tanto tem lobby das prefeituras no sentido de querer desobedecer a lei lá em Brasília, né, em cima da ministra que está cuidando desse caso, né, como tem lobby também dos sindicatos que representam a classe de professores. Junto aos políticos da classe trabalhadora. Junto aos políticos da classe trabalhadora que abraçam essa causa, né, e que estão também indo a Brasília para ver se esse julgado sai o mais rápido possível, para que a gente tenha uma segurança jurídica disso aí. Né? Já saiu de que esse dinheiro não pode ser aplicado em outra rubrica que não seja a da educação. Mas isso aí já é o dificuldades financeiras que o município de Palmares atravessa. O prefeito está aí, o lobby dele está mais para a classe trabalhadora ou está fazendo lobby para usar o recurso de uma outra forma? Essa é uma pergunta que eu não posso responder, porque essa aí é de como pessoal. Reunião com os sindicatos? Mas veja só, é como eu disse, esse assunto, como o dinheiro ainda não existe concreto, existe ele de direito, mas ainda não de fato, a gente não teve uma conversa para bater o martelo com relação a essa questão. Mas eu também acredito que não está tendo nenhum tipo de empecilho nessa negociação em relação à prefeitura. Não, tanto é que assim, até essa preocupação nossa de acompanhar esse processo fez com que a gente fosse várias vezes ao tribunal para ver se a gente conseguia dar um andamento ao processo, né? Já que o escritório que representa o município não tinha feito a inscrição, não fez o requerimento, então nós buscamos a gente, enquanto a assessoria jurídica do Cinzem Paulo, juntamente com o professor Lúcio, tivemos algumas vezes em Recife, na Justiça Federal, e também no TRF, porque esse processo tiveram vários recursos. O que você imaginar de recurso no processo civil teve nesse processo, porque a Fazenda Nacional não queria pagar esse dinheiro de jeito nenhum, né? E aí a gente foi algumas vezes e não houve nem da parte do prefeito atual, nem da parte, né, do gestor anterior, qualquer objeção com relação ao acompanhamento desse processo. Eu sou até atrevido a dizer que esses prefeitos dessas regiões só souberam desse dinheiro através da gente mesmo, que foi buscar essa coisa, porque essa ação foi lá em 2006. A importância de um sindicato organizado. Porque, você os servidores não valorizam Você veja que a nossa luta refletiu nas cidades vizinhas. A gente saiu conseguindo a nossa informação, as cidades vizinhas vieram buscar essa informação com o nosso sindicato, e aí, né, a gente até agradece ao sindicato a confiança que nos depositou enquanto advogado, né, para que a gente pudesse acompanhar isso e pudesse compartilhar isso com as cidades que também precisam, né, dessa luta, precisam de encampar essa luta. Como eu disse, tem cidade que não tem sindicato, não tem, né, uma cidadezinha pequena, que o prefeito já está com esse dinheiro e ele não gastou porque ele não quer gastar com a educação. Ele prefere esperar o STF. Fortaleza, por exemplo, que é a maior luta que a gente vê na internet, o Sindiforte, é o Sindicato dos Professores do município de Fortaleza, né? Fortaleza quer usar o dinheiro porque quer a todo custo em qualquer outro tipo de coisa, menos para a educação. Acha que o professor já ganha muito. Eu fico achando interessante essas pessoas, né? Por exemplo, nós temos aqui no caso de Catendo, o prefeito é professor. Ele já chegou a dizer numa das reuniões com a gente que entende que esse dinheiro deve ir para o professor, mas efetivamente não tomou nenhuma medida ainda. E a gente está nessa luta. E a gente está nessa luta aguardando. Já Maraial não. Maraial desde o começo que disse: esse dinheiro é dos professores, só que eu quero ver o procedimento.
A nossa luta lá é para agilizar o procedimento de pagamento. Mas desde o começo das nossas reuniões, quando esse dinheiro baixou lá nas contas da Prefeitura de Maraial, né, ele já estabeleceu que iria fazer o rateio e tal, e tal, e tal. Coisa boa. E a gente até agradece. O que eu ia dizer, eu não consigo entender como é que as pessoas veem a importância que tem o professor e quando chega algo dessa natureza, que você pode valorizar o professor, você procura um empecilho para desviar o recurso para outro tipo de coisa que não seja a valorização. A lei, ela é clara, ela diz que é para valorizar. Ok. Doutor Emanuel, estamos chegando no final da nossa entrevista. É muito esclarecedora, por sinal, e eu acho que todos os servidores da educação que vão ter a oportunidade de assistir essa entrevista vão ficar satisfeitos com as informações que aqui foram repassadas. E mais uma vez frisarmos que na Prefeitura de Palmares a Prefeitura de Palmares ainda não disponibiliza do recurso, porque ainda não está registrado em precatório. Mas deixo o senhor à vontade para dar as considerações finais aí com o nosso público e acalmar esses servidores que aguardam com muita esperança e com muito esse dinheiro que está para chegar. Olha, enquanto jurídico do sindicato, né, dos servidores públicos de Palmares, a gente já tem informado nas assembleias toda essa luta e toda essa movimentação processual, e o que a gente diz é que a gente está vigilante com relação a esse processo. A gente tem guardado cuidado, né, tem dedicado cuidado para esse processo, para que assim que seja inscrito no precatório a gente possa informar a população. Olha, agora a gente já tem um precatório inscrito e agora a gente vai lutar pelo rateio. Como eu disse, financeiramente é mais viável o rateio, porque é uma forma de você valorizar um profissional que luta arduamente. Diferente de outras profissões, o professor, para ter um salário, né, que não seja ainda um salário que estabeleça a dignidade, ele tem que trabalhar 3 turnos praticamente. E sem contar que esse recurso, esse dinheiro, foi uma perda do funcionário, do servidor, que deixou de receber uma coisa que já tinha direito. E outra coisa, veja só, em Catende, a procuradora que assumiu agora há pouco, lá no município de Catende, numa reunião conosco, ela disse: esse dinheiro, esse processo é da prefeitura, não é um processo dos professores. Na época eu repliquei aquela informação e aquela afirmação, e inclusive em outras conversas já debati com relação a isso, de que, em que pese esse processo ter sido colocado, ter sido ingressado pela prefeitura, esse dinheiro é do professor, porque o valor médio anual por aluno é calculado pela quantidade de alunos matriculados, e você não tem aluno matriculado se não tiver professor. Então a luta é do professor. O processo, o professor não poderia entrar, porque quem representa juridicamente o professor perante a Fazenda Nacional é o município. Então o processo, a autoria do processo é do município, mas o ganho só houve porque existia professor. Então é importante que a gente esclareça isso, para que acabe com essa ideia que me irrita, inclusive, quando eu escuto isso vindo, né, de uma procuradoria ou de qualquer outra coisa, né, que venha no sentido de dizer: não, vocês estão brigando pelo que não é de vocês. Não, a gente está brigando por um dinheiro que é nosso, por uma verba que, se nós não existíssemos, não viria, né? Houve até quem disse assim: não, mas por que o contratado tem também direito? O contratado que recebeu o Fundeb 60, na época, que recebia seu salário pelo Fundeb 60, também contribuiu para que esse dinheiro tivesse esse volume.
né, para que tivesse essa quantia de dinheiro. Então é importante que a gente frise bem que esse dinheiro é da educação, né, que seja aplicado de acordo com a lei. Nós agradecemos a sua vinda até aqui ao nosso programa e trazer essa mensagem esclarecedora aqui para os nossos seguidores e aqui do nosso canal. Eu queria agradecer a atenção do professor João Sobrinho e essa preocupação. Esse é um veículo muito importante para a gente trazer comunicação para os professores e para a população em geral. E eu queria fazer, para a gente encerrar, um convite. Né? Estamos com essa luta em Catende, né, um pouco travada, porque a gente quer conversar, mas o prefeito não tem muita conversa, diz que vai dar o dinheiro, que vai pagar e que vai, mas a gente não tem nada concreto ainda, né, para que a gente possa passar para o pessoal, né, para os professores. E aí, semana passada nós tivemos uma reunião da Câmara, fruto dessa reunião fizemos um requerimento para apresentar na Prefeitura. Alguns vereadores estão apoiando os professores nessa luta, inclusive há um vereador que lançou lá o lema, né, de rateio já, né, e é isso que a gente briga, rateio já. Nós teremos uma reunião, né, para que a gente possa trazer mais esclarecimentos à população do que trouxemos na semana passada e para que a gente possa dar andamento na nossa luta e para que a gente possa manifestar para a população a nossa insatisfação com relação à inércia do governo municipal, que ora diz que vai dar o rateio, mas não diz quanto nem quando, e ora alguns secretários dizem que os professores não têm direito, né, porque esse processo é um processo que a autoria é do município. Então eu queria convidar você, professor João, e também todo mundo que nos assistiu nesse vídeo, para que esteja lá em Catende, né, e agradecer novamente o convite e o privilégio de chamar o Caboge aqui do Cisenpal para vir trazer essas informações. O privilégio é todo nosso, né? E essa informação a gente não poderia deixar de esclarecer a população, né? Que precisa de trazer informações precisas para tocar a sua vida, né? Saber o que realmente está acontecendo. Claro. Mas é isso. TV Una, a imagem viva da comunidade.